16, de 24 a 28. Leiamos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez. Senhor, assim como pedimos pelas nossas crianças, pedimos ao Senhor também que fale conosco, e que nós ouçamos a Tua voz com a mesma singeleza e com a mesma humildade de uma criança, Deus. E que nós possamos não apenas refletir sobre o que o Senhor tem a nos dizer nesta palavra, mas que também nós possamos obedecer, ó Deus, e seguir o ensino do Senhor para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós que aqui estamos caminhando dia a dia para a perdição da nossa alma. E o motivo disso é porque todos nós, em alguma medida, somos miseravelmente egoístas. Que frase dura para começar um sermão. Mas é assim que tem que ser. Porque foi esse o tom com que Jesus falou com seus discípulos. Antes de nós entrarmos nessa história, que é bastante confrontadora para a nossa vida, eu acredito que vocês devem lembrar de uns comerciais que tinham até pelo menos 1 ano ou 2 anos atrás, de um aplicativo de celular e de um site que propunha e propõe até hoje a venda de objetos usados, desde um óculos, um par de tênis ou até mesmo um carro. Este site e o aplicativo depois chama OLX. Se juntou com outra companhia chamada Bons Negócios, e realmente eles fazem bons negócios. E o slogan da propaganda desse site era: desapega, desapega. E essa moda pegou tanto que hoje ainda tem aí até alguns grupos entre as mulheres, principalmente entre as mulheres, o grupo do desapega, né? Então elas vendem lá vestido que não usa mais, vende sapato que não usa mais, e tem essa troca, esse desapega. E essa campanha, ela tomou uma proporção muito grande, mas essa ideia ela não começou aqui no Brasil. Essa ideia ela surgiu a partir de alguns programas que surgiram na TV norte-americana, mostrando uma situação doentia de pessoas lá na América do Norte, que chegam ao ponto de contratarem depósitos, 1, 2, 3 depósitos, para colocarem coisas que elas foram acumulando ao longo da vida, porque a despensa e a garagem da casa não cabe mais, está entulhado de coisa velha, mas as pessoas não conseguem se desapegar disso. Elas grudam nessas coisas, elas não conseguem se livrar, e quando não há mais lugar para colocar em casa, então elas começam a colocar em container, e começam a alugar garagem de outras pessoas para colocar isso. Um sujeito recentemente em São Paulo, ele, depois da onda do Uber, que tomou o Brasil inteiro e tomou o mundo, agora tem um outro tipo de aluguel que você pode fazer. Isso é novo agora. Em São Paulo, alguns jovens empresários, eles abriram um aplicativo para alugar espaços. Então, por exemplo, o pastor Daniel tem tanto livro que não cabe mais na casa dele, ele precisa de um armário para pôr. Então ele entra nesse aplicativo, nesse site lá, e ele aluga 1, 2, 3 portas, ou até um cômodo inteiro na casa de um outro vizinho, que entrou lá também e disse: olha, eu tenho um espaço ocioso aqui na minha casa, eu quero alugar.
Isso está acontecendo agora. E esses sites, eles promovem esse tipo de serviço porque nós somos uma civilização, nós somos uma sociedade de pessoas extremamente apegadas às coisas, que não desapegam de nada, e que não largam nada, e que egoisticamente vão juntando, gananciosamente vão puxando coisas para si, e isso se torna uma doença. Isso é uma doença que dá muito lucro para psicólogos e psicanalistas que vão tratar essas pessoas que não conseguem desapegar, que estão o tempo inteiro acumulando. Por outro lado, você tem outras deformidades também associadas a isso. O consumismo, por exemplo, que é essa necessidade de comprar e ter as coisas. Mas o que está lá no âmago dessa coisa toda? O que está lá é um pecado terrível no nosso coração, que faz com que a gente passe a vida toda concentrados e focados em alimentar o nosso ego, a nossa vontade de ser e de ter. E isso é tão terrível e tão doentio, que é capaz de fazer com que a pessoa perca o que ela tem de mais valioso, na luta e na loucura por adquirir coisas que aparentemente têm valor. Nós acabamos perdendo o bem mais valioso que nós temos, por causa desse nosso egoísmo, dessa nossa ganância, dessa nossa vontade de ter, e dessa dificuldade de desapegar das coisas. Este é um problema. E o texto que nós lemos, ele está falando sobre os seguidores de Jesus. Jesus está conversando com seus discípulos, e esses discípulos eram, na realidade, um laboratório que funcionava como uma miniatura do mundo. Tudo que nós podemos encontrar na mente das pessoas no mundo inteiro estava concentrado naqueles 12 homens que seguiam Jesus, e mais aquela outra turma de aproximadamente 50 pessoas que seguiam Jesus, formando uma comitiva ali de aproximadamente 70 pessoas, 65, 70 pessoas que andavam com Jesus. Nesse grupo, Jesus tinha uma amostra grátis, uma demonstração de todo tipo de problema que pode existir em qualquer sociedade. E naquele grupo de discípulos de Jesus, um equívoco estava acontecendo. Jesus está ensinando para esses discípulos e discipulando-os para que eles pudessem transmitir o evangelho, para que eles fossem fiéis seguidores de Jesus. Mas chega num determinado momento nesse texto, que Jesus pergunta para Pedro e pergunta para os outros discípulos: olha, o que as pessoas estão falando por aí sobre mim? O que elas dizem? Quem elas dizem que eu sou? E aí eles começaram a dar respostas diferentes. Está lá no versículo 14. Uns dizem João Batista, outros dizem que o Senhor é a reencarnação de Elias, outros de Jeremias, ou alguns dos profetas lá do Antigo Testamento. E então Jesus perguntou: mas e vocês? O que vocês acham de mim? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro faz uma declaração extremamente objetiva, mas profunda, e uma declaração que é absolutamente certa. E Pedro então respondeu: tu és o Cristo. E essa palavra Cristo significa o Messias, o Salvador. Tu és o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro estava absolutamente certo a respeito de quem era Jesus. Mas ele não estava certo a respeito do que ele precisava fazer com esta informação. Jesus o elogia e diz que sobre esse tipo de declaração, como a declaração que Pedro fez, essa declaração de que Jesus é o Salvador e que Ele é o Filho de Deus, Jesus faz a declaração para Pedro: Pedro, sobre essa pérola, essa pedra que você acabou de proferir, eu vou edificar minha igreja. A igreja é construída sobre o firme fundamento que é Cristo, que é o fundamento dos apóstolos. E aí a gente fica extremamente contente com Pedro. Poxa vida, esse é o Pedro, esse é o Pedro que pregou lá em Pentecostes, e 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo. Mas quando você vai na sequência do texto, a partir do versículo 21, já vem uma baita de uma grande decepção com Pedro. Porque Jesus, a partir daquele momento, começa a preparar os discípulos para a sua morte. E ele começa a dizer para os discípulos que é necessário que ele morra, é necessário que ele pague a nossa dívida, é necessário ir a Jerusalém, e ir a Jerusalém significava morte, porque os maiores opositores a Cristo Jesus estavam lá em Jerusalém, era o centro da religião judaica.
E Jesus começa a falar: eu tenho que ir, e é necessário que eu me entregue, é necessário que eu seja morto, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus, enquanto ele vai falando essas coisas, Pedro se levanta. O mesmo Pedro que tinha dito algo fabuloso sobre Jesus, agora ele se levanta e faz uma outra declaração. Ele chama Jesus à parte e diz: Senhor, de jeito nenhum, o senhor não pode falar essas coisas, o senhor é nosso líder. Imagina um líder que começa a falar para o seu grupo que vai morrer, que tem que ir embora. Não, de jeito nenhum, o senhor vai liderar-nos. A ideia é que o Senhor Jesus fosse estabelecer um reino, e eles estavam pensando num reino terreno. Você imagina, nós somos 12 apóstolos, o nosso líder é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele vai estabelecer um reino, nós vamos reinar junto com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Como que o nosso rei, o futuro rei, chega e de repente começa a falar que vai morrer? Pedro vai lá e diz: de modo algum isso vai acontecer com o Senhor. É como se Pedro chegasse para Jesus e falasse: mas nem por cima do meu cadáver isso vai acontecer. Só que este desejo de que nada acontecesse com Jesus não combina com os planos de Deus a respeito da salvação, em que alguém precisa se entregar para pagar pelos nossos pecados. O desejo de que Cristo não morresse combina muito mais com os planos de Satanás, que tentou Jesus e falou: olha, se você se ajoelhar aqui e se dobrar diante de mim, eu vou te oferecer a glória desse mundo. Porque Satanás não queria que Cristo morresse na cruz, porque ele sabe muito bem que se Jesus não pagasse pelos nossos pecados, nenhum de nós seríamos salvos. Então Jesus repreende a Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. E a gente pensa: nossa, mas como Jesus foi duro com Pedro. Jesus não estava apenas sendo duro com Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, este teu pensamento não combina com a frase que você disse um pouco antes. Este teu pensamento, essa tua declaração combina com aquilo que Satanás fala. Não significa que Pedro estava endemoniado ou alguma coisa desse jeito, mas significa que o que Pedro estava falando tinha a ver com os planos de Satanás e não com os planos de Deus. E então, na sequência disso, Jesus começa a falar sobre quais eram os planos do Senhor. E os planos do Senhor era salvar através de uma cruz. E aí o Senhor introduz então esta palavra cruz a partir do versículo 24, se dirigindo para aqueles discípulos e mostrando para eles: por mais que eles tenham já passado algum tempo com Jesus, já tenham ouvido tantos sermões, eles continuavam pensando de forma egoísta, colocando o ego e o desejo e o sonho pessoal de cada um deles no centro, ao invés dos planos de Deus, que não são egoístas, muito pelo contrário, são altruístas, são planos de graça, são planos de misericórdia, são planos de salvação. E esses planos deveriam estar no centro do coração e da vida daqueles apóstolos, mas até aquele momento não era isso que estava. E é interessante que a multidão que seguiu Jesus nos primeiros anos de ministério, ela foi diminuindo, e foi se restringindo a um pequeno grupo. E dentro desse pequeno grupo de 12, até os que estiveram com Jesus nos momentos mais terríveis, um pouco antes da sua crucificação, se reduziu a 3, e depois se reduziu a nenhum. Por quê? Porque a caminhada de Jesus naqueles 3 anos de ministério dele não foi uma caminhada para a glória terrena. E nós homens, quando percebemos que um caminho não está nos levando para a glória terrena, a nossa tendência carnal natural é fazer o quê? Abandonar esse caminho. Não vai terminar num trono, não vai terminar com uma coroa aqui, não vai terminar com confetes, não vai terminar com fogos de artifício, então eu estou fora. Jesus, percebendo que Pedro e os demais discípulos estavam equivocados, Jesus profere essas palavras que nós lemos. Jesus olha para aqueles irmãos e diz para eles, diz aos seus discípulos: se alguém quer vir comigo, se alguém quer vir junto de mim, é isso que significa esse vir após mim, a si mesmo se negue. É a primeira afirmação. A segunda: tome a sua cruz. E a terceira: siga-me. E o que vem nos versículos 25 a 28 é a explicação do porquê que Jesus está dizendo estas coisas. Bom, vamos lá então
com esse contexto que a gente teve, vamos entender o que Jesus está dizendo. Bom, primeiramente Jesus está respondendo uma pergunta que não está no texto, mas está no coração e na mente de todos os homens. Qual é o maior tesouro que nós temos? O maior tesouro que nós temos não é a herança que recebemos dos nossos pais, para aqueles que receberam algum tipo de herança, seja uma herança física, material, ou seja, uma herança de tradição, de costumes e hábitos. Esse é o maior tesouro que nós temos? Não, não é. Para aqueles que são casados, o seu maior tesouro é o seu cônjuge? Não, também não é. Para aqueles que têm filhos, o nosso maior tesouro são os nossos filhos? Não, também não é o seu maior tesouro. É um grande tesouro. Com certeza figura entre os maiores, mas não é. O meu maior tesouro é a minha inteligência, as minhas capacidades, os meus talentos? Também não. O meu maior tesouro são as coisas, pastor, que eu conquistei, falando em suor, conquistei com suor e com lágrimas. Não, também não é. Esses não são os seus maiores tesouros. Mas Jesus está mostrando aqui a resposta para essa pergunta. Qual é o maior tesouro da nossa vida? É a própria vida. Que aqui nesse texto a palavra vida ela é intercambiada com alma. E as duas palavras no texto significam a mesma questão. Aquilo de nós que não termina no túmulo, aquilo de nós que existe perpetuamente, que foi criado por Deus e jamais será extinto. Na morte de cada um de nós, este corpo terreno vai se desfazer, mas a nossa vida, a nossa alma, ela vai continuar. Ela não vai entrar e não vai desencadear uma sequência de reencarnações. Não, a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma única vez. E depois disso tem céu ou inferno. E em ambos os lugares a existência é eterna. Então se você quer saber qual é o bem mais valioso que você tem, é a sua vida, é a sua alma. E então Jesus está falando para eles a respeito de algo valioso, mas não o valor que eles estavam pensando. Jesus está falando de algo precioso, mas não eram os tesouros que eles podiam ter, nem os tesouros que eles podiam ganhar com o poder de Cristo. Jesus não estava falando da glória desse mundo, Jesus não estava falando de ouro, de prata ou de tronos, Jesus não estava falando de cargos públicos, Jesus não estava falando de reinos terrenos, mas Jesus estava falando e ensinando todos aqueles anos sobre a alma, sobre a vida eterna, sobre um tesouro que não pode ser quantificado nem qualificado com números. Jesus está mostrando agora para aqueles discípulos que eles estavam egoisticamente pensando nos seus próprios interesses, e o pior, que esses interesses deles estavam equivocados, porque eles estavam com interesses que eram terrenos, que eram temporais, e Jesus não estava falando de tesouros terrenos, nem temporais, e nem de planos temporais, mas Jesus estava ensinando-os a respeito de valores eternos. E então, por isso, Jesus explica, olha, se você quer realmente garantir o seu maior tesouro, que é a sua alma, você tem que perdê-la. E aí nós entramos na primeira frase que Jesus, na primeira sentença. Jesus disse, se alguém quer vir comigo, negue-se a si mesmo. Ou, segundo está aí no versículo 25, depois do 26, perder a sua alma. E é um tanto quanto complexo. Negar-se a si mesmo é mais fácil de explicar do que perder a alma. Perder a alma aí não significa, a palavra perder não está associada à perdição, a uma coisa ruim. O que ele está querendo dizer no texto é o mesmo que está dito lá no negue-se a si mesmo. O que ele está querendo dizer é, você não pode entregar a sua vida, ou entregar a sua existência terrena, há uma busca louca pelas coisas que podem surgir de interessantes no seu coração ao longo da vida, porque se o centro da sua vida for ela mesma, você está perdido. Se o centro da sua vida for apenas cumprir os apelos do seu coração, você está perdido. Porque por mais valiosa que seja esta alma que nós temos, esta alma foi contaminada pelo pecado. E a única maneira de salvá-la é você não se entregar a ela. A única maneira de salvar essa alma, que é a sua vida, e salvá-la de todos os sentidos, não salvá-la apenas para que ela tenha uma existência eterna, mas para que ela tenha uma existência eterna boa, você vai ter que primeiramente negar
à sua alma os desejos que ela tem. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. O que Jesus está dizendo? O foco principal da sua vida não deve ser atender todos os apelos do seu coração. O foco principal da sua vida não pode ser lutar e lutar tão somente para fazer aquilo que você sente vontade. Por isso que o cristão está na contramão desse slogan fútil, superficial, pernicioso e pecaminoso da nossa sociedade, que o ser humano tem que viver para fazer a vontade do seu coração. E Jesus está dizendo, você quer fazer a vontade do seu coração? Então se prepare, porque você está perdendo, você está indo para a perdição. Ou seja, você ganha a sua alma aqui nesta vida, ou seja, você agrada o seu coração, você infla seu ego, você afaga seu ego, você conquista a si mesmo, mas no dia que os seus olhos se fecharem, você vai descobrir que a sua alma te enganou, te iludiu, te envenenou, te seduziu e condenou você não a 70, 80 anos de uma vida ruim, mas a eternidade de um sofrimento que não existe no mundo inteiro palavras suficientes para descrever como será duro isso. E então os discípulos de Jesus são convidados a fazer o quê? São convidados a negar-se a si mesmo. Eles são convidados a entrar numa vida de mortificação. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar depois para nós. O apóstolo Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza, porque ela é perniciosa e pecaminosa. Você não pode sair atrás das coisas que agradam o seu coração. Eu não vou andar conforme o meu coração, porque Jesus disse, se alguém quer vir comigo, então negue-se a si mesmo. Então a gente não faz aquilo que a gente sente vontade. E é isso que Jesus está dizendo, Pedro, a sua vontade é que eu fique vivo aqui com vocês 20, 30, 40, 50 anos, a gente estabeleça um reino. Judas queria isso. A gente abre um reino aqui e vai ser tudo as mil maravilhas. Só que para quem? Para Pedro? E todos os outros que nasceriam e careceriam da salvação por meio de Cristo Jesus. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, não posso pensar só em vocês, é egoísmo pensar em ficar aqui com vocês, porque eu preciso morrer, para que os outros que já morreram, e aqueles que ainda vão nascer pecaminosos, sejam salvos. É isso que Jesus está dizendo. Então Pedro, se você quer andar comigo, então é o seguinte, negue-se a si mesmo, porque o meu plano não é fazer a sua vontade, o meu plano é fazer a vontade do Pai. Então a lição para nós continua sendo essa, você quer ser um discípulo de Jesus, e você já é um discípulo de Jesus, é membro desta igreja, então não caminhe para a perdição da sua alma, porque infelizmente membros de igreja também estão caminhando para a perdição da sua alma. Mas se você quer não apenas ser membro desta igreja, mas se você quer experimentar a salvação gloriosa em Cristo Jesus, negue-se a si mesmo. Você precisa dizer não para o seu eu. Você precisa dizer não para a sua alma. Você precisa tirar a alma do centro da sua vida. Quem precisa estar no centro é Cristo. Se a tua alma estiver no centro, você vai perdê-la eternamente. Mas se Cristo estiver no centro, você vai perder a sua alma aqui, que você vai ter que mortificar ela, mas vai ganhar uma alma perfeita, restaurada, glorificada, para toda a eternidade na presença do Senhor. Jesus disse também, tome a sua cruz. Aí você fala, pastor, isso é fácil, eu estou lidando com isso faz tempo, desde quando eu casei, estou levando minha sogra comigo e por aí vai. Coitada da sogra, né? Pastor, eu tenho uma deficiência física, é minha cruz, eu sofro com isso. A gente acha que cruz são esses problemas, né? Bom, vamos tentar entender como os discípulos fizeram a leitura disso. Em primeiro lugar, Jesus não tinha morrido ainda numa cruz. Então, cruz para eles não tinha o significado que tem para nós. A cruz para eles significava vergonha. A coisa mais vergonhosa que existia dentro daquela cultura
era a cruz. Por quê? Porque a cruz era o tipo de morte oferecida para o pior tipo de gente. Era a cadeira elétrica deles. Quem era exposto numa cruz e morto numa cruz, não era simplesmente uma pena de morte, mas era uma pena de morte com exposição à vergonha absurda. Então, quando Jesus introduz essa palavra, tome a sua cruz, os discípulos não pensaram em deficiência física, não pensaram na sogra, no passarinho, no papagaio, na mãe, no problema financeiro, não pensaram em nada disso não. Não pensaram. Quando Jesus citou cruz, eles ficaram olhando um para o outro, mas que cruz? Provavelmente um começou a perguntar para o outro, mas você cometeu algum crime? Eu não fiz nada. Por que cruz? Por que cruz? E eles só vão entender realmente o que Jesus está dizendo nesse texto. A gente tem um privilégio que a gente está lendo agora, depois que tudo aconteceu. Mas quando eles ouviram isso, a impressão que eu tenho é que eles ouviram isso e não entenderam direito o que Jesus está dizendo. Porque até então Cristo não tinha sido crucificado. E eles não cogitavam crucificação, cogitavam morte. Mas não existe um consenso, na maioria dos comentaristas que eu consultei, não existe um consenso de que cruz para eles significava automaticamente uma morte. Cruz para eles estava muito mais associada à exposição e à vergonha do que à morte. Então o que Jesus está dizendo é que eles deveriam tomar a vergonha de viver para Cristo. Aí sim isso combina, porque naqueles dias ser um seguidor de Jesus era uma coisa vexatória. Era vexatório. Depois da crucificação se tornou 10 vezes mais vergonhoso ser um seguidor de Jesus. Tanto que na carta aos Hebreus, quando se fala a respeito do que um crente devia fazer, lá no capítulo 13, diz que o cristão, o servo do Senhor, deveria sair do arraial, sair de dentro da igreja, levando o vitupério de Cristo. E vitupério é outra palavra para vergonha. Então, de que cruz Jesus está falando aqui? Jesus está falando do tipo de vida que ele estava propondo para eles. Uma vida que não era uma luta constante a fim de satisfazer o seu ego, de buscar as suas coisas, mas tinha a ver com uma vida dedicada exclusivamente a Jesus e a mensagem do Evangelho. E para muitos isso era uma vergonha. O apóstolo Paulo diz que para os judeus isso era vergonha, para os gentios isso era loucura. E Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ser um seguidor meu, então você precisa negar-se a si mesmo, e você precisa pegar essa cruz, a minha cruz, a sua cruz, e você deve levá-la. E então esse carregar a cruz não tem a ver com carregar os seus problemas. Esse é um outro sermão, um outro assunto que a gente vai tratar. Porque os problemas que Deus nos dá, que não são cruzes, são ferramentas divinas para moldar o nosso caráter. Então esse é um outro assunto. Suas dificuldades, aquilo que normalmente a gente chama de cruz. Mas a cruz desse texto aqui é a vida dedicada exclusivamente a Jesus. E o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é: neguem-se a si mesmo e coloquem a Cristo no trono do seu coração. E se isso for vergonha, então você vai levar com você essa vergonha. Leve essa cruz, que vai mudar. De símbolo de vergonha vai se transformar em símbolo de salvação. E aí, para nós que lemos o texto hoje, levar essa cruz, se nós formos honestos com o que nós concluímos a respeito de cruz, é levar algo bom, é levar aquilo que aponta para a nossa salvação, porque foi nessa cruz que Cristo morreu para que nós fôssemos salvos. Mas em ambas as interpretações, o que o texto está dizendo para nós é que de um lado eu nego a mim mesmo, e do outro lado eu abraço a vida de Cristo, eu abraço o plano de Jesus, eu abraço esse Evangelho e faço dele o foco principal da minha vida. E aí nós voltamos lá na propaganda e no assunto do desapega. É esse o ponto. Deixa eu aplicar isso de uma maneira bem prática para todos nós. Para muitas pessoas com as quais você vai ter contato ao longo da sua vida, o único Cristo, o único Jesus que elas vão conhecer é você. Muitas pessoas que nunca entraram na igreja e não vão entrar. O único Jesus que elas podem conhecer é você. E a sua vida não pode apontar para planos egoístas de ser feliz aqui, de construir um patrimônio, de fazer uma viagem. Porque lá na Palestina Jesus veio
e se fez conhecido daqueles homens e mostrou para eles um plano de salvação. Jesus está sentado à mão direita de Deus e Ele nos enviou ao mundo como discípulos dele, para fazer o quê? Para apontar a grandiosa salvação do nosso Deus. Então, quando as pessoas estiverem em contato com você, o que Deus tem de interesse no seu contato com as outras pessoas, não é que você conte para elas os seus planos mirabolantes para se dar bem na vida. O interesse de Deus nos teus relacionamentos, nos nossos relacionamentos, é que a gente funcione como um mapa que aponta para Cristo, que aponta para Deus. Nós estávamos no acampamento esse final de semana passado, e o tema do acampamento era: não desperdice a sua vida. E na última manhã nossa, manhã de terça-feira, nós estamos falando exatamente sobre isso. Que o propósito da nossa existência é que nós sejamos como um mapa que aponta para Jesus. Isso é tomar a cruz e seguir a Cristo. É ser um mapa que sempre que as pessoas conversem, ou que as pessoas olhem para você, ou que as pessoas te observem ou te investiguem, elas só vão chegar a uma única conclusão: Deus, sempre Deus. É interessante que Deus fez isso com todas as coisas que Deus criou. Quando o homem começa a estudar o universo, ele vai estudar, vai se aprofundar, vai alongar a sua visão, até um ponto em que ele é obrigado a escrever a palavra de Deus, quando ele não consegue explicar mais. Quando o homem começa a contemplar a beleza das coisas criadas por Deus, ele vai falar sobre a beleza, ele vai falar sobre a natureza da beleza, ele vai falar sobre a essência da beleza, e vai chegar um momento que ele não vai mais poder falar de beleza, ele vai ter que falar de Deus. Porque por trás de tanta beleza só pode existir alguém mais belo para fazer. Quando o homem começa a pensar sobre as forças que controlam este universo, o homem vai falar sobre inércia, o homem vai falar sobre gravidade, o homem vai falar sobre velocidade, ele vai falar sobre tudo isso, mas vai chegar no momento que ele vai ter que dizer que alguém colocou essas coisas lá, e ele vai ter que falar de Deus. Porque tudo que existe, tudo que foi criado, aponta para Deus. Mas quando Deus quis construir um mapa que mostrasse quem Ele realmente é, Ele pegou um pó da terra e Ele formou um homem à sua imagem e à sua semelhança, para que este homem funcionasse como um mapa perfeito que aponta para Deus. O pecado desvirtua esse mapa, mas quando o Senhor nos chama para perto dEle, quanto mais próximos de Deus nós somos, mais evidente fica o caminho para Deus através da nossa vida. Então, quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, Jesus está dizendo assim, ó, abandone essa configuração mundana aqui, que faz com que você aponte para outro lugar. Quando Jesus diz, toma a tua cruz e siga-me, ele diz, Jesus está dizendo assim, olha, faça o que você foi feito para fazer. Você, como aquela cruz, foi construído para apontar para a grandiosa salvação e para a redenção do nosso Deus. Uma vez me perguntaram, aqui já, pastor, a gente pode colocar uma cruz lá dentro da igreja? Eu falei, pode colocar dentro da igreja, pode colocar do lado de fora, pode colocar onde você quiser cruz. Porque a cruz para nós é um símbolo da vitória de Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós é que precisamos ser como essa cruz. Porque se eu depender de uma cruz para apontar para a obra de Cristo Jesus, é porque, infelizmente, a minha vida não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir. Porque a minha vida deveria ser uma evidência infinitamente maior da salvação de Cristo do que a cruz. Então, quando Jesus está dizendo, tome a tua cruz e siga-me, Jesus está dizendo, faça o que você foi feito para fazer. Mesmo que isso doa. E aí o sentido de cruz como um lugar de sofrimento está associado ao fato de que negar-se a si mesmo e fazer o que nós somos criados para fazer, para essa nossa natureza pecaminosa, é algo que dói. Mas por outro lado, para o novo homem que Deus planta dentro de você, no dia da sua conversão, fazer isso te traz satisfação. E a gente vive esse paradoxo dentro da gente. A nossa carne fica chateada quando a gente faz o que Deus quer. Mas o Espírito Santo de Deus se entristece quando a gente faz o que a carne quer. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. E então a gente vive essa luta constantemente. Mas o que Deus quer de você, nas palavras do Senhor Jesus, é que você negue-se a si mesmo. E você tome a sua cruz. E por fim, que você o siga. Os dois versículos, versículo
26 e 27 diz assim: por que que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ele está dizendo, se você fizer qualquer outra coisa com a sua vida, se não negar-se a si mesmo e tomar a cruz de Cristo, se você fizer qualquer outra coisa, você vai perder tudo. Porque no último dia você não vai poder chegar diante do Senhor e falar, não, Senhor, quanto custa aí para entrar? Não é assim. Ou você não vai poder pegar a sua carteira de senador, de deputado, ou de presidente da república e falar assim, eu sou o presidente aposentado, eu devo ter deve ter um lugar aí para mim. E esses maus hábitos da nossa sociedade podem causar essa impressão que no último dia você vai chegar lá diante de Deus e vai apresentar ou a sua carteira de cotista, ou a sua carteira de trabalho, ou os seus bens, ou o seu cartão. Olha, eu tenho um cartão aqui, ó, cartão preto, aquele black, que é ilimitado, Senhor. Cadê a maquininha? Como é que faz para entrar nesse negócio? Não vai, não vai. É o que Jesus está dizendo. Você quer salvar a sua alma? Então siga-me, siga-me. Porque ainda que você ganhe o mundo inteiro, sem mim você vai perder a sua alma. Não importa quem você seja, sem Jesus você vai perder a sua alma. E ele faz um alerta: o Filho do Homem há de vir na glória. Hoje, é como se Jesus estivesse, hoje vocês estão me vendo aqui, empoeirado, cabelo desgrenhado, os pés sujos de poeira, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, conforme as suas obras. E a ideia é a seguinte: se você estiver nesse grupo, que vai receber essa retribuição justa por suas obras, você está no inferno. Só se livrará do inferno o grupo que estiver seguindo a Cristo, e não for as suas próprias obras que esse grupo vai apresentar diante de Deus, mas esse grupo escondido atrás desta cruz, verá o Filho do Homem apresentando os seus méritos como credencial, para que eles sejam salvos. Por que eu tenho que seguir a Jesus? Porque ou eu sigo a Jesus e tenho a vida, ou eu não sigo Jesus, mas eu posso já me preparar para a morte eterna. E a morte eterna não significa dormir eternamente. A morte eterna significa sofrer eternamente. Por isso que eu comecei nessa noite dizendo, muitos aqui estão caminhando para a perdição da sua alma. Porque muitos de nós estamos vivendo egoisticamente atrás das coisas que o nosso coração deseja. E esse é um caminho largo que conduz à perdição. E Jesus, para auxiliar aqueles que não estavam nem entendendo o significado de cruz naquele momento, ele fala um dos versículos, que é um dos versículos mais difíceis de Mateus, que é esse versículo 28, que diz, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, aquele público que estava ali assistindo Jesus falar essas coisas, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. De qual vinda Jesus está falando? Não é da segunda vinda, que é o que atrapalha a gente entender esse texto. Porque se você pensar que Jesus está falando da sua segunda vinda, então Jesus teria então mentido para eles, porque Jesus não veio ainda, ou nós estarmos perdidos porque Jesus já veio e a gente ficou. Então não é nenhuma dessas duas coisas. Do que Jesus está falando? Até porque Jesus não poderia falar da sua vinda afirmando data, porque Jesus, enquanto encarnado, não sabia o dia da sua volta. Então também ele não podia afirmar para aqueles que estavam ali, que eles estariam vivos no dia da sua vinda. Do que Jesus está falando? Jesus está falando a respeito da sua ressurreição. O que Jesus está dizendo é que daqueles que ali estavam, alguns ali não iam morrer, porque alguns morreram. Mas alguns ali não iam morrer. Alguns morreram porque Judas morreu. Então Jesus não falou, todos vocês me virão vir com glória e o meu reino. Não, porque Judas ali ia morrer. E não sei se algum outro morreu, mas pelo menos Judas morreu. Mas Jesus está dizendo, vocês vão me ver na glória do meu Pai. Que glória é essa? É a glória do Cristo ressurreto. Ah, pastor, mas está falando do reino. Que reino é esse? É o reino que Jesus inaugurou. Quando Jesus ressuscitou, chamou a Pedro e chamou os discípulos, falou, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E Ele vos guiará em toda a verdade. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E então o que Jesus está fazendo quando Jesus chama Pedro, faz um concerto com Pedro e dá essa comissão àqueles discípulos, Jesus está fundando o seu reino. E então o que Jesus está dizendo nesse texto, eu vou morrer, mas não precisam ficar turbados no coração, porque eu ressuscitarei, vocês me verão na minha glória, e vocês verão o meu reino, que será inaugurado através da vida de vocês. E nós estamos aqui já à frente desse tempo, aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. E você não pode perder tempo. Você não pode perder Jesus e a salvação que Ele tem para nós, por causa do egoísmo, e por causa do seu ego, e por causa das coisas deste mundo. Não confunda servir a Jesus com se entreter com o cristianismo. Tem muita gente que vai passar a vida inteira entretendo o coração com as músicas evangélicas, com os sermões que são pregados na igreja, dentro das sociedades internas. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Jesus nos chamou para negarmos a nós mesmos, para o bem da nossa alma. Jesus nos chamou para tomar a sua cruz e seguir. Fazer de Cristo a nossa missão. O foco central da minha vida é Cristo. Se eu estiver um dia entre os bens e Cristo, eu não devo pensar. Tem que ser uma resposta automática. Se eu estiver entre o conforto e Cristo, a resposta tem que ser automática. Se eu estiver entre um grande amor e Cristo, a resposta tem que ser automática. Porque somente seguindo a Cristo nós podemos ser salvos. E porque a nossa missão é funcionar como um mapa que aponta para Jesus. Então veja, esta é uma mensagem que pede uma análise pessoal de cada um de nós. Eu comecei fazendo uma acusação dura aqui, de que muitos de nós somos miseravelmente egoístas. E é esta acusação que eu gostaria que vocês levassem para casa nesta noite. Junto com a resposta de que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar egoístas como nós de um falso caminho que conduz à perdição e colocar-nos num caminho vivo e verdadeiro de vida e de vida eterna, que é Cristo. Que Deus nos ajude a negarmos a nós mesmos. Esta é uma grande batalha. Que Deus nos ajude a servirmos a Cristo e fazermos de Cristo o centro da nossa vida. Que Deus nos ajude a segui-lo. Abandone essas batalhas pessoais suas. A gente tem um monte de batalha pessoal. A gente batalha defendendo nossos direitos. A gente batalha defendendo nossos interesses, nossas opiniões. Abandone essas lutas todas. Porque só existe uma batalha digna a ser travada. E essa batalha é a batalha pela verdadeira fé em Cristo Jesus. É a batalha pelo Evangelho. É a batalha pelo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Todas as outras batalhas são fúteis e são inúteis, porque elas não salvam tua alma. Somente Cristo é capaz de fazer isso. Que Deus nos ajude, que a gente reflita sobre isso, para que nós sejamos uma igreja de verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé.